Tem tempo sim, pode perguntar aí. As perguntas que tiverem eu respondo. Eu vou fazer só um comentário, pegando, Ricardo, essa tua fala final aí. No dia seguinte que foi aprovada aqui a nova resolução de carga horária docente, nós tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária aqui do nosso sindicato, Sinazer. E, por unanimidade lá dos presentes, a gente aprovou a judicialização, a entrada, porque nós, desde o início, vimos que, além da questão da ilegalidade da 983, como eu falei aqui no início, né, a gente percebe que também o rito ele teve alguns vícios que a gente entende que é possível anular aquela votação na justiça, né? Mas para isso era preciso ingressar na justiça. E aí esse é um problema também, que inclusive a gente está reativando o movimento por isso, porque o sindicato ficou a dizer isso, mas até agora não está claro por que até o momento não houve nenhum ingresso de uma ação na justiça para efetivamente desfazer isso aí. É uma discussão que a gente vai fazer aqui com a direção sindical, mas eu já conclamo aqui os membros do movimento a gente pensar em agir. Vamos tentar chamar o sindicato também para fazer essa discussão e fazer, né, o que era para já ter sido feito. Mas, se não, a gente, quanto movimento, eu acho que a gente também tem autonomia para constituir também um advogado e andar por Também, conta própria. também. Né? Perfeito. É Isso o é caminho. muito claro. É um caminho. Mas a pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte, Ricardo. Você respondeu assim, olha, o próprio administrador público poderia afastar, né? No caso aí, o reitor, né? O dirigente, tipo assim, não acatar, não considerar essa portaria 983, porque ela o IFPA, como o senhor explicou muito bem, não está subordinado ao MEC, então, no máximo, essa portaria pode ser tratada como uma recomendação, e a recomendação você só segue se ela for boa para você. Se não for, você rejeita. Né? Porque ela, como o senhor disse, ela não impõe, porque ela não é lei. Né? Mas aí, o que acontece? Dentro do Instituto Federal existe uma procuradoria, porque o reitor ele não é uma pessoa do campo jurídico, como o senhor, é doutor, inclusive, em direito administrativo. E aí esse administrador público ele se orienta com um procurador. E aí acho que a professora Tuane continua aí presente, né? Mas eu lembro, né? Se eu tiver errado, viu, Tuane? Não quero ser injusto aqui, mas eu, se não me engano, lembro a fala do procurador, inclusive, eu acho que na reunião, foi de que a portaria 983 ela era não apenas legal, como haveria a obrigação do Instituto obedecê-la. Me perdoe se eu estiver equivocado, mas foi isso que eu entendi da fala do procurador. Como é que você avalia isso? Alguém que é do campo jurídico proferir legalidade a algo que é ilegal. Veja, de antemão, só para não perder o fio da meada, Fernanda, é que Sandro tinha colocado uma pergunta, para a pergunta dele também apareceu aqui, eu vi, para não ficar sem resposta, ele tinha comentado, uma pergunta, um comentário, que foi dito que, olha, pronto, ó, em reunião com os professores, eu tenho anotado, mas está aqui melhor, em reunião com os professores, a Pró-Reitoria de Ensino ainda extrapolou a própria portaria, falou na oportunidade que poderíamos chegar a 20 horas de aula. É isso, imagina, você nem pode chegar a 20 horas de aula, isso quer dizer que o professor 40 horas é única e exclusivamente da aula. Não vai fazer atividade administrativa, não vai orientar aluno, não vai fazer ensino, não vai fazer pesquisa, extensão. Aí, vai fazer ensino, mas não vai fazer pesquisa e extensão. Então, é óbvio que isso não é razoável. É óbvio que não tem qualquer razoabilidade um professor ter 20 horas de sala de aula. Sem contar que não tem qualquer razoabilidade um professor passar 20 horas dando aula, porque não tem quem tenha capacidade física para isso. Né? Uma semana específica assim, mas a pessoa passar um semestre inteiro, 20 horas em sala de aula, se isso for uma rotina, o professor ele tem que se aposentar com 15 anos de contribuição para poder ter algum sentido. Né? Ele usou o limite do SIGA para nortear. Pois é, isso é o limite do SIGA é apenas um limite que fizeram no sistema para poder caber tudo, mas não é o limite do SIGA, a gente, tal como não é regido por portaria, é regido pela lei, a gente também não é regido pelos nossos próprios sistemas, né? E em relação à pergunta do
do Fernando Lobato, veja, é natural que profissionais do direito ele tenham visões diferentes sobre cada coisa. Então, é natural que um procurador federal, por exemplo, ele tenha uma visão diferente da minha. Inclusive, quando eu não estou no IFPE, eu estou justamente atuando na Defensoria Pública da União e meu trabalho é justamente atuar contra os procuradores federais. Então, assim, opiniões distintas a gente sempre tem. Agora, então, enfim, é óbvio que ele pode fazer uma interpretação diferente dessa aqui, do que a gente está vendo. Eu só não vejo a fundamentação. Né? Porque dizer, é ilegal por quê? Acredito que ele não tenha tido facilidade para justificar isso. Porque dizer que é simples, mas dizer que é por quê? A gente tenta fundamentar, a gente tenta escrever um artigo, a gente tenta levar para a academia. Né? Então, o que eu tento fazer é não somente dizer o que é que eu acho, é escrever um artigo, tem um artigo aqui, né? Feito um artigo mencionado com fonte, com referências e por aí vai. Eu acho que é assim que se discute, porque dizer por dizer não se leva a lugar nenhum. E aqui, enfim, também existe uma preocupação que eu tenho de sempre e que é algo que não vai ter solução. Tá? Eu estou falando isso, mas não é sugerindo que melhore, porque eu acho que já passou a época disso ser visto. Mas o fato é que o que acontece é que os procuradores dos institutos federais, eles não são servidores dos institutos federais. Eles são servidores da Advocacia Geral da União. Né? Isso aí é uma... Eu estou tentando achar uma palavrinha, mas eu acho que é a única que vem, mas sem querer menosprezar, sem querer ofender, mas isso aí é uma esquizofrenia jurídica. Por quê? Porque, como eu mencionei para você aqui desde sempre, os institutos federais eles têm uma autarquia com a personalidade jurídica própria. Mas a nossa consultoria jurídica é feita pela Advocacia Geral da União, ela sim vinculada à União. Né? Que a Advocacia Geral da União é um órgão da União. Então, quem nos presta a assessoria jurídica é um órgão da própria União. E veja que negócio louco, né? A gente está dizendo que uma portaria da União, do MEC, é ilegal. E quem está dando a nossa assessoria jurídica é alguém não vinculado ao IFPE, mas vinculado à própria União. Então, é óbvio que isso atrapalha um pouco o conceito. Né? O ideal era que fosse como antigamente. Antigamente não existia, né, a carreira de procurador federal, que é os procuradores que defendem as autarquias. Né? Cada autarquia tinha seu próprio procurador. Então, tinha a figura do procurador do IBAMA, do procurador do INSS, e tinha a figura do procurador das universidades federais. Né? Não tinha dos institutos federais, porque né, a mudança foi depois. Né? Mas a ideia é que tivesse realmente concurso para a pessoa não ser procurador federal, prestando assessoria para o IFPE. O ideal é que você tivesse um concurso para procurador do IFPE, porque a pessoa ia ser funcionária do Instituto Federal. Ela ia entender melhor essa dinâmica e não ia ter uma rotatividade, porque às vezes acontece. Às vezes a pessoa está lá no IFPE, depois vai para uma procuradoria melhor, aí vem outra pessoa, então, enfim. Né, eu acho que isso é algo que torna a discussão um pouco difícil. Então, veja, eu não sou procurador, eu não sou assessor jurídico dos institutos federais, eu não presto assessoria jurídica para os institutos federais, mas eu sou servidor do Instituto Federal, certo? Então, eu conheço a nossa realidade. Eu sou talhado aqui, eu tive estágio probatório aqui, eu trabalho aqui nos institutos federais e conheço bem essa realidade. Então, o ideal mesmo é que essa discussão ela seja feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando vem da AGU, acaba vindo de fora para dentro. Mas, enfim, isso aí é somente uma observação, porque eu não acho que vai se criar o cargo, né, por meio de enfim, o cargo de procurador dos institutos federais, tá, gente? Mas é isso. Né, minha opinião em relação, eu discordo, né, do procurador trazendo essa visão que eu tenho aqui de dentro da instituição.